Boa tarde, meu nome é Kátia. Estou aqui hoje representando o Centro Espírita Amor em Jesus para fazer mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 13, itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Para então harmonizar o ambiente onde nos encontramos, faremos uma leitura preparatória. Prece do pão. Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde, a quem mandaste extinguir o flagelo da fome. Partilhando o movimento daqueles que te servem, fiz hoje igualmente o meu giro. Vi-me frequentemente detido em lares faustosos, cooperando nas alegrias da mesa farta. Mas vi pobres mulheres que me estendiam debalde as mãos. Vi crianças esquálidas que me olhavam ansiosas, como se estivessem fitando um tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam agoniados, rogando em silêncio para que lhes socorresse os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto de remédio, mas de mim, para que pudessem atender ao estômago torturado. Vi a penúria cansada de pranto e reparei em muitos corações desvalidos mudo desespero por minha causa. Entretanto, Senhor, quase sempre estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas que te dizem honrar. Falam em teu nome, confortadas e distraídas, na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhaste no mundo sem reter uma pedra em que repousar a cabeça. Elogiam-te a bondade e exaltam-te a glória, sem perceberem junto delas seus próprios irmãos fatigados e desnutridos. E muitas vezes, depois de formosas dissertações em torno de teus ensinos, aprisiono-me em gavetas e armários, quando não me trancam sob a tela colorida de vitrinas custosas ou no recinto escuro dos armazéns. Ensina-lhe, Senhor, nas lições da caridade, a dividir-me por amor, para que eu não seja motivo à delinquência. E, se possível, multiplica-me por misericórdia, outra vez, a fim de que eu possa aliviar todos os famintos da terra. Porque um dia, Senhor, quando ensinavas o homem a orar, incluíste-me entre as necessidades mais justas da vida, suplicando também a Deus: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pelo Espírito de Meimei, do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então agora vamos serenar nossos corações, acalmar nossos pensamentos, para assim nos conectarmos com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial. Pedimos-lhes que neste momento nos enviem seus mensageiros de luz para que possamos escutar as palavras do Evangelho de Cristo e que elas se enraizem dentro de nós, para que nossas atitudes, nossas ações daqui para frente sejam guiadas pelas palavras do Mestre Jesus. Que todos os lares onde esta palavra for levada, que as pessoas possam colocar em prática
aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim, na certeza de já estarmos envolvidos pelas graças divinas, pedimos permissão para iniciarmos o estudo desta tarde. Que assim seja. Então agora vamos dar prosseguimento ao Evangelho, capítulo 13. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Lucas nos conta uma passagem de Jesus. Quando deres um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos inimigos, mas os pobres e os extropiados, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por isso, será retribuído na ressurreição dos justos. E o que Jesus queria dizer com convidar os pobres e os extropiados? É convidar os que não podem nos retribuir para participarem da abundância de que desfrutamos. É fazer o bem pelo prazer de praticá-lo, sem esperar retribuição. E quem são os pobres e extropiados referidos no texto? São os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, o que nós consideramos as nossas generosidades. O convite a participar nos bens que desfrutamos deve ser inspirado na mais pura fraternidade. Se for motivado pelo desejo de retribuição, é mero comércio e demonstração de orgulho e vaidade. Jesus falava usando a linguagem figurada e tinha que exemplificar com imagens fortes para produzir efeito nas pessoas de sua época. É claro que não seria lógico Jesus aconselhar seus discípulos a deixarem amigos e parentes de fora de um banquete, convidando para ele somente os mendigos. Na verdade, o significado da mensagem de Jesus era aconselhar a que se fizesse o bem pelo prazer de fazê-lo e não buscando uma retribuição. Por isso, o conselho para convidar os pobres, uma vez que eles não poderiam retribuir o convite. Vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância da qual desfrutamos. Essas palavras também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para sua mesa os que podem honrá-los ou retribuir-lhes o convite? Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos nós possuímos. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Para o espírita, que aceita o processo evolutivo do espírito através das reencarnações, a fim de se aperfeiçoar continuamente até atingir a perfeição, esses ensinos de Jesus se constituem em meta a ser perseguida,
porque quem assim age espontaneamente, sem qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, de ambição, já demonstra uma grande superioridade moral, não importando o rótulo religioso ou os títulos que possua. O que o espírita quer ou deve querer é desenvolver todas as potencialidades divinas que possui, como todos os seres vivos, compreendendo a necessidade de um interrelacionamento fraternal como um meio de fazer esse desenvolvimento espiritual. A certeza da continuidade da vida após a morte leva ao desprendimento dos valores materiais, colocando-os como instrumento para a evolução do espírito imortal, que deve sempre fazer o bem, sem esperar qualquer reconhecimento, porque tem consciência de que faz apenas o que lhe cabe fazer como filho de Deus que é. Assim, em um mundo de expiações e de provas, o exercício de fazer o bem sem ostentação, pelo prazer de fazê-lo, se constitui para nós uma necessidade, a fim de desenvolver o amor dentro de nós, que é a meta evolutiva dessa humanidade. Allan Kardec alerta sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar o outro, lembrando que as pessoas que escondem a mão, como disse Jesus, mas tendo o cuidado de deixar que percebam que o fazem. Esses também já recebem na hora a recompensa. Foram vistos por todos. Nesse texto, a chave para o entendimento da mensagem de Lucas está na frase: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. Jesus prega o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem. É bom reunir parentes, amigos e vizinhos em reuniões festivas, jantares e almoços. E Jesus não poderia pedir que esses convidados fossem substituídos pelos mendigos de rua. Ensina que o verdadeiro ato de bem a outros é sempre o realizado sem esperar retribuição, sem interesse de obter vantagens. Lembra Kardec que a palavra banquete pode significar também participação na abundância de que desfrutamos. Assim, receber parentes e amigos menos afortunados ou mais necessitados em casa é uma forma de ajudá-los com benevolência, disfarçando o benefício sem ostentação, lembrando sempre mais dos que têm necessidades maiores. A caridade deve começar sempre na família consanguínea, que não se reuniu na terra por acaso. Fazer o bem sempre pelo prazer de fazê-lo, sem exigir ou esperar nada em troca, é agir segundo a lei do amor incondicional, que é a meta do desenvolvimento espiritual da humanidade na Terra. Todo serviço no bem deve ser feito sem esperar recompensa nem retribuição. Fazer o bem pelo bem deve ser o nosso lema, para que o bem se fixe em torno dos nossos passos. Não é o do que precisamos? Então é nele que devemos investir. Por isso, a expressão bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos valores espirituais, onde predomina o tesouro que o ladrão não rouba,
A traça não corrói, a ferrugem não consome. Quem ali come o pão sacia-se com o entendimento superior da vida, com o alimento eterno trazido pelo conhecimento do Evangelho de Jesus, o pão da vida. Enquanto que os pobres e os estropiados nada têm a nos oferecer. Trazendo estes ensinos para o cotidiano, no seu entendimento mais literal, podemos nos lembrar de combater o nosso orgulho e a nossa vaidade. Tantas vezes fazemos pouco caso de velhos conhecidos, mas que por sua precária posição social, pensamos não serem dignos de se sentarem à nossa mesa de refeição, de partilhar de nossas festas de aniversário, formatura, casamento. Preferimos aquele outro nem tão honesto, mas que tem alguma popularidade, só porque queremos fazer parte de seu círculo de amigos e ser convidados para a próxima festa. Tantas vezes os espíritos nos alertam para o fato de que almas luminosas habitam corpos humildes na terra, escondidos nas turbulências da vida social para progredirem em paz. Então aqueles a quem estendemos as nossas mãos, os mais humildes, os mais pobres e estropiados, podem não ter bens materiais para nos retribuir, mas sempre teremos algo a aprender com eles, baseados na humildade, na gentileza, na caridade. Até quando perderemos tempo com tais pensamentos e atitudes? Os ensinos de Jesus, focados neste capítulo do Evangelho, são de uma riqueza maravilhosa e muito oportunos para os dias em que estamos vivendo, quando a futilidade pontifica, marcando a nossa presente existência com cenas tristes, permitindo a vitória da parcialidade, da maldade, da desumanidade, dando vazão a uma inversão de valores que tem causado grandes problemas à nossa sociedade. Cabe a nós, espíritas, por tudo que temos recebido, cerrar fileiras na busca dos valores da alma, transmitindo-os pelo exemplo a todos quanto partilham do nosso círculo de relação. E assim, firmando-os como sustentáculo das ações individuais, partir para a formação de uma sociedade mais feliz, porque mais justa, quando já não haverá mais pobres e estropiados, nem do corpo, nem da alma. Então, entre os aparentemente felizes, existem também os estropiados da alma. Como identificá-los e socorrê-los? Certamente, eles se darão a conhecer. Para tanto, basta que tenhamos um contato fraterno com essas criaturas, livres dos preconceitos que muitas vezes nos dizem que aquele que sorri não chora. Convivendo com as criaturas, sabemos de suas necessidades. Por isso, Jesus nos aconselhou a amar os semelhantes. É o amor que desarma as almas, fazendo-as pedir socorro. E o ideal é que sejamos o próximo, mais próximo, para lhes prestar esse socorro. Agora, então, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês. O título é Não é um Exemplo. Um rabino havia feito uma bela pregação e agora voltava para a sua terra natal. Para homenageá-lo e mostrar gratidão, os fiéis resolveram seguir a carruagem do rabino até que ele saísse da cidade.
Em dado momento, o rabino parou a carruagem, pediu que o cocheiro seguisse adiante sem ele e passou a acompanhar o povo. Belo exemplo de humildade, disse um homem a seu lado. Não existe nenhuma humildade no meu gesto, mas um pouco de inteligência, respondeu o rabino. Vocês aqui fora estão fazendo exercício, cantando, bebendo vinho, confraternizando uns com os outros, arranjando novos amigos, tudo por causa de um velho rabino que veio falar sobre a arte da vida. Então, deixemos minhas teorias seguirem naquela carruagem, porque eu quero participar da ação. Então, que nós sejamos essas pessoas que participemos da ação, que não fiquemos só nas teorias, não fiquemos só no estudo, não fiquemos só ouvindo palestras, lendo bons livros, mas que aprendamos a colocar em prática tudo isso que escutamos, que lemos, que temos visto no exemplo de Jesus através do seu evangelho. Que nós então também façamos como esse rabino, né? Que a gente saia do nosso comodismo, que a gente procure valorizar as pequenas coisas do dia a dia, que nós saibamos estender a mão para os nossos companheiros menos afortunados, porque nós vimos que muitos precisam do pão material, mas muitos também estão precisando do pão espiritual. E como ajudá-los? Sendo fraternos, sabendo escutar sem julgamentos, sem críticas, não com a intenção de resolver todos os problemas, porque cada um de nós é responsável por suas escolhas e, consequentemente, por suas colheitas. Plantamos, né, e vamos recolher de acordo com o que semeamos. Mas nós podemos sim aliviar o sofrimento do próximo com uma palavra amiga, com um abraço fraterno, com um ouvido caridoso. Então, que nós sejamos aqueles que praticamos o bem, deixando a teoria de lado. Muitos de nós sabem usar palavras lindas, maravilhosas, mas na prática não sabem estender a mão e ajudar o seu próximo. Então, que nós sejamos aqueles que sabem seguir o exemplo de Deus e de Jesus, nosso Pai, caminhando por essa vida, sempre olhando para os lados para saber se não existe ninguém ali por perto que está precisando do nosso amparo. E assim, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa oportunidade de trabalho, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecermos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, neste momento agradecemos por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. Que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia todo esse aprendizado, fazendo com que aqueles que cruzarem nossos caminhos sejam acolhidos pela nossa bondade, pela nossa caridade, sem ostentação, sem críticas e julgamentos. Que a luz do Mestre Jesus possa alcançar todos os lares deste planeta, alcançar aqueles doentes que estão nos leitos dos hospitais, aquelas pessoas que estão nas penitenciárias e aqueles outros tantos que estão vagando pelas ruas sem destino,
sem consolo, sem proteção. Que a luz divina possa envolvê-los e penetrar-lhes no coração, fazendo com que eles percebam a grandiosidade da oportunidade nos dada pelo Mestre Jesus e por Deus, nosso Pai. Que nós nos sintamos acolhidos, reconfortados e prontos a trabalhar em nome de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Uma boa tarde para todos.